Aula 18. A Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas trata-se de um material sagrado valioso pela ampla abordagem que faz sobre várias questões doutrinárias e a forma sóbria como trata assuntos polêmicos para o contexto da época, tais como o propósito da lei e etc. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dado glória para todos sempre. Amém. A Epístola aos Gálatas tem sido corretamente intitulada de Declaração da Independência Cristã. Isso porque nos expõe claramente o que significa ser salvo pela fé. Neste ponto, nos revela que a independência cristã só é possível quando somos dependentes de Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Parece certo que a questão da justificação pela fé não parecia claro para certos crentes que insistiam na observância da lei. Esta questão rondava a igreja da Galácia e ameaçava roubar a comunhão dos crentes. O apóstolo Paulo, ao tomar conhecimento dessa questão, elabora o conteúdo que está exposto na Epístola aos Gálatas, procurando combater um grupo que se opunha aos ensinos de Paulo e que estavam levando muitos a se insurgirem contra os ensinos do apóstolo. Profundamente contristado pelo fato de alguns crentes terem se entregado ao jugo da lei, Paulo lhes escreve, procurando fazer-lhes entender que não será por obra da lei que um crente portará uma declaração de justo, mas sim pela fé. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É neste contexto que a Epístola aos Gálatas é escrita, e sua intenção original é claramente percebida, ao passo que conhecemos seu conteúdo. Em Gálatas, Paulo descreve pontos chaves com relação à salvação, e essa nunca se dará por obra da lei, pois a dispensação da lei passou, e não possui poder para concorrer com a graça abundante da nova dispensação. E é por isso que Paulo deixa claro que absolutamente ninguém, por mais espiritual que se apresente, possui competência ou autoridade para alterar a essência do Evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Com exceção da Epístola aos Romanos, a Epístola aos Gálatas é, sem dúvida, a carta magna da fé cristã. Isso porque trata sobre a suprema necessidade da alma humana em todos os tempos, a saber,
a salvação em Cristo. Gálatas é, em suma, um tratado amplo e substancioso sobre a doutrina da salvação e procura levar os crentes de volta às origens da fé cristã no que tange às doutrinas soteriológicas. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A Epístola aos Gálatas denuncia e corrige os ensinos falsos que haviam infiltrado nas igrejas, através de falsos mestres que insistiam em que os cristãos gentios observassem as leis cerimoniais dos judeus. Por esse e outros motivos, Gálatas se torna para nós um guia indispensável de volta aos fundamentos da fé cristã, tais como o genuíno evangelho e como recebê-lo, a genuína fé e como obtê-la. Essa maravilhosa epístola reúne todos os seres humanos regenerados em Cristo, sem acepção. Nisto, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A Epístola aos Gálatas. Data: Gálatas foi escrita após a visita da fome. Foi nessa visita que ocorreu os vários encontros e debates entre Paulo e os outros apóstolos, conforme o registro de Gálatas capítulo 2, mas antes do concílio de Jerusalém. Provavelmente entre os anos 55 a 60 depois de Cristo. A Epístola aos Gálatas tem sido corretamente intitulada de Declaração da Independência Cristã. Isso porque nos expõe claramente o que significa ser salvo pela fé. Nesse ponto, nos revela que a independência cristã só é possível quando somos dependentes de Deus. A Epístola aos Gálatas. Autor: Com base no estilo, vocabulário, reiteração de temas e etc., Gálatas só pode ter um autor: Paulo, ou apóstolo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, revelado em Gálatas. A ênfase desta carta se apoia na liberdade que, através de Cristo, experimento. Este pensamento é corrente por toda a Epístola de Gálatas, e assim sendo, Jesus é apresentado nela como nossa liberdade. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar
a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Jesus é apresentado em Gálatas como nossa liberdade. Tema central. O tema central da Epístola aos Gálatas se dá em forma apologética e poderia ser assim apresentado, defendendo a doutrina da justificação pela fé, sem as obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A Epístola aos Gálatas denuncia e corrige os ensinos falsos que haviam infiltrado nas igrejas através de falsos mestres, que insistiam em que os cristãos gentios observassem as leis cerimoniais dos judeus. Palavra-chave. Embora a palavra liberdade pareça estar em destaque nessa epístola, é a palavra cruz que ocupa a proeminência, pois é pelo fato de estar crucificado com Cristo que possuo a genuína liberdade cristã. Mas longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A Epístola aos Gálatas. Divisão.